Saudar Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia, e boa tarde para você que segue na nossa companhia. Bom, o noticiário trouxe as informações sobre a possibilidade, Lídia, de um decreto de calamidade nacional. Isso gerou uma grande repercussão ontem e hoje, né? Inclusive entre lideranças políticas também. Setores do governo, Joelson, avaliam aí os impactos, né, principalmente da guerra na Ucrânia, né, que dá sinais que a médio prazo não vai ter aí um fim para esse conflito. E isso está gerando aí repercussões mundiais, né? Os Estados Unidos e a Europa estão acirrando as sanções com relação ao petróleo russo e, claro, isso está gerando uma crise de inflação mundial e aqui no Brasil não seria diferente, né? Então, os setores do governo avaliam aí essa possibilidade desse decreto de calamidade, né? Há quem diga, né, que esse decreto aí seria como uma espécie de um cheque em branco para o governo federal, já que o governo teria aí a possibilidade de usar toda a sua questão fiscal, né, para poder atender também até interesses, né, pressões de aliados nesse momento, Joelson, com relação à possibilidade de subsídios para os combustíveis, né? Há essa discussão dentro de setores do governo, aliados que falam da necessidade de atender setores estratégicos como os caminhoneiros, também pressão de motoristas de aplicativos, né? E dentro aí dessa questão do decreto, há quem defenda também essa possibilidade de quem sabe, ampliar o Auxílio Brasil, né? Diante dessa crise que não é só dos combustíveis, né? A alta no preço dos combustíveis tem um impacto que afeta principalmente a população mais pobre, que é no preço dos alimentos nos supermercados, né? Então, qual é o temor de algumas alas dentro do governo? É que essa crise provocada pela inflação possa ter um resultado aí desastroso para esse projeto político de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e também para esses aliados do presidente nos estados, né, que buscam ali as suas reeleições, têm os seus interesses políticos nos estados, Joelson. Alguns setores falam que o próprio presidente Jair Bolsonaro seria favorável a essa possibilidade do decreto de calamidade e que o presidente estaria tentando convencer a sua equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, conversando com ele sobre essa possibilidade, já que as eleições se aproximam e a inflação é sim um problema que preocupa o governo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o ministro-chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira, que vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. Ministro Ciro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade aqui na nossa querida Cidade Verde. Ministro, o assunto da crise, né, provocada pela guerra na Ucrânia, a inflação, tudo isso está sendo debatido no governo sob que perspectiva? Como é que essa possibilidade de decreto também está sendo tratada no governo federal? No início do ano, o presidente chamou toda a sua equipe econômica, seus ministros, e determinou que o foco desse governo, depois de virar da página da pandemia, onde nós vacinamos a população, cuidamos das pessoas através do Auxílio Brasil, fizemos os investimentos necessários para manter os empregos, fosse focado em queda da inflação e gerar emprego e renda do Brasil. Nós não esperávamos nessa questão da guerra da Ucrânia. Isso tem atrapalhado o mundo inteiro, não só o nosso país. E a questão de gerar emprego e renda está indo muito bem. O Brasil tem atingido metas superiores ao que era antes da pandemia. Mas a situação da inflação tem nos prejudicado e trazido também muito dissabor, principalmente população de baixa renda, por conta da alta dos preços. O nosso país depende muito da questão do diesel, né? O transporte acaba elevando os preços de tudo no nosso país e esse é o nosso grande problema. Nós temos alguns estudos que estamos fazendo, mas existe também muita especulação. Muita gente ganha dinheiro nessa hora, dizer que vai ter calamidade, que vai ter aumento de despesas públicas para aumentar
o valor do dólar, ganhar dinheiro na Bolsa. Então, não existe nada dessa situação de decreto de calamidade. Nós estamos fazendo um estudo, acho que o nosso foco principal essa semana é aprovar no Senado a redução do ICMS no que diz respeito aos combustíveis e energia no nosso país. Existe uma determinação do presidente Rodrigo Pacheco de colocar em votação. Você viu que toda essa celeuma que tinha no passado, na Câmara. E eu dizia que ia ser aprovado na Câmara porque tinha várias pessoas aqui no nosso próprio país que estavam contra, mas lá na hora tiveram que votar a favor. Porque as pessoas querem isso, não querem esse absurdo de impostos e esse excesso de arrecadação que os estados tiveram. Os estados brasileiros arrecadaram quase 50% a mais nesse período de extremo sacrifício da população. Então, nós vamos focar nisso, mas o governo federal está fazendo vários estudos e eu espero que em pouco tempo a gente tome medidas. O decreto não será o remédio, então? Não é o decreto. Nós temos que estudar, nós temos a situação do aumento de preço. Estamos acompanhando uma situação que nos preocupa muito, essa questão do diesel, dos combustíveis pararem de ser importados da Rússia. Isso vai criar um caos mundial, porque se a Rússia parar de exportar combustível, vai criar um problema mundial no que diz respeito ao diesel, que é muito dependente do petróleo russo. Mas nós estamos acompanhando isso com muita tranquilidade. Saiba que muito disso aí, Lídia, é especulação. Especulação. As pessoas, às vezes, criam essas situações para ganhar dinheiro na Bolsa e com o dólar. E o governo federal tem um grande ministro da Economia, que é o ministro Paulo Guedes, tem toda a nossa conversa. Eu estou em contato diário com ele e nós vamos tomar as medidas necessárias definidas pelo presidente Bolsonaro no momento correto. Quando o senhor fala que descarta nesse primeiro momento o decreto, mas analisa aí outras medidas, né? Alguns analistas colocam aí essa possibilidade de até crédito extraordinário, de estudar uma questão jurídica, né, que venha a permitir essa possibilidade. Isso está sendo estudado no momento pelo governo? Lídia, eu posso dizer que tudo está sendo estudado. Nós não podemos descartar nenhuma medida, mas um decreto de calamidade, ele cria alguns efeitos. Vou dar um exemplo. Se eu decretar calamidade, eu passo 2 anos sem dar reajuste para o funcionalismo público, que já está tão com problemas. Então, não é só uma medida eleitoreira. Nós temos uma série de consequências que tem que ser analisada. O decreto de calamidade é o último caso, é o botão de emergência, que pode ser apertado, mas não temos um motivo de apertá-lo agora. Nós temos outras alternativas que estão sendo estudadas. Eu não posso revelar, porque isso é uma discussão minha, do ministro Paulo Guedes, do ministro de Minas e Energia e do próprio presidente, em que a gente está estudando todas as medidas possíveis para tomar a decisão correta, municiar o próprio presidente da República para que ele possa decidir de forma mais correta e tranquila possível. Senador, o ministro, o PL que o senhor falou aí, que saiu da Câmara semana passada, o do ICMS dos combustíveis, energia e outros setores, chega no Senado já com uma espécie de resistência para a possível modificação do texto, que aí retornaria para a Câmara, demoraria um pouco mais, há até uma possibilidade de mediação do Supremo Tribunal Federal. Isso não complicaria, atrapalharia a estratégia do governo, que é de enfrentar essa escalada de preços dos combustíveis? Tem gente que não quer que o governo reduza a inflação, porque está pensando apenas nas eleições. Né? Tem pessoas que o foco não é cuidar das pessoas, não é reduzir a inflação, é ganhar a eleição. Nós estamos preocupados em cuidar das pessoas, diminuir o sofrimento da população no que diz respeito à inflação. Mas pode ter certeza, Livaldo, eu conheço, já tenho 28 anos de vida pública, esse decreto vai ser aprovado. Como saiu da Câmara? Como saiu da Câmara. Esse 17% do ICMS? Vai ser aprovado. No Senado já há um movimento dizendo que ele sofrerá algumas alterações. Como eu te disse, tem pessoas lá que não estão preocupadas com a população, estão preocupadas com a eleição. Mas essas pessoas não vão ter coragem na hora de votar. Vocês viram o exemplo aqui. 10 votos contrários. Ontem, por exemplo, o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento do ano que vem, disse que alegou a situação dos estados, que os estados iriam quebrar porque não teria como repor receitas em razão de renúncia do ICMS. Vamos ver se o Marcelo tem coragem de votar contra a população.
Quero ver ele entrar num avião aqui, quando for para Brasília, obrigando a população a pagar um combustível tão caro. Né? Vamos, aguardem. Vocês viram que aqui no Piauí ninguém teve coragem de votar na Câmara contra. Até pessoas que se manifestavam aqui contra, chegou lá na hora, ficaram com medo de votar contra a população. Então, hoje as pessoas estão muito mais vigilantes, tá certo? Tem um discurso aqui, mas lá na hora de votar é outro. Porque existe uma eleição em outubro. As pessoas vão ter que prestar conta desses seus atos. Então, aguardem que nós vamos aprovar e vai beirar quase a unanimidade no Senado Federal essa matéria. Os secretários de Fazenda, eles colocam aí, ministro, nessa discussão sobre a compensação, né? Ontem eles chegaram a falar, abrir mão dessa discussão da compensação, se o governo puder estender aí o prazo para que esse projeto possa entrar em vigor, né? Até no próximo ano. Seria possível essa negociação? Meu Deus, o combustível está caro agora, não é no próximo ano. No próximo ano, se Deus der, acabou a guerra. Eu acho que essa questão aí tem que ser até o final dos combustíveis estarem caros. Depois se volta. Um período, nós estamos num momento de guerra. Elivaldo, nós não estamos ainda vestidos com a farda de exército, mas nós estamos no meio de uma guerra. E o maior vítima dessa guerra é a população de baixa renda, é o mototaxista que chega no posto e tem que pagar um combustível tão caro, é o caminhoneiro, é as pessoas que compram os alimentos que têm todo um excesso de valor por conta do transporte. Então, nós vamos fazer uma medida para o próximo ano? Poxa, e as pessoas que estão sofrendo agora? Isso é uma falta de consciência. Lídia, os estados passaram a arrecadar mais de 50%, isso não tem justificativa. Eu procurei os governadores para apelar, por exemplo, vou dar um exemplo do que diz respeito. Você viu que no ano passado todo nós tivemos bandeiras vermelhas na energia. Você pagou na sua casa, todo mundo pagou. Eu procurei os secretários para que eles não cobrassem uma tarifa de ICMS em cima da bandeira, não tiveram sensibilidade, só pensam em arrecadar em cima do sofrimento da população. Isso tem que mudar, gente. O governo federal fez a sua parcela, reduziu os impostos, praticamente zerou todos os impostos federais. Os estados tinham que fazer algo, um sacrifício, ou pelo menos não arrecadar mais. Mas eles falam que essa arrecadação ela vai ser aí pulverizada, né, com a inflação, e isso vai prejudicar os investimentos em educação, saúde e segurança, né? E pede aí o lado do governo. Nós vemos o que está acontecendo no Piauí aqui, por exemplo. As pessoas não estão preocupadas com a educação. Veja aí se pagaram o salário dos professores. Não é falta de dinheiro. Os cofres do Estado estão cheios. Já desviaram 1,2 bilhão da educação com os recursos do Fundeb. Não pagaram o salário do professor. Estão preocupados com a educação? Estão preocupados com a eleição. De usar esses recursos para vencer a eleição. Que, graças a Deus, a população não está caindo nessa enganação. Ministro, a respeito de política de preços da Petrobras, o presidente Bolsonaro já fez mudanças, né, no comando da Petrobras, esperando que haja uma resposta àquilo que ele considera ser mais justo, que seria uma tarifa, um preço menor nos combustíveis. Por que essas medidas elas não estão surtindo a eficácia que o governo espera? Porque, por exemplo, presidente, essas coisas não são tão fáceis. A Petrobras tem uma governança fruto do escândalo do passado, em que a Petrobras foi obrigada a pagar bilhões de dólares por conta desses escândalos, por conta naquela época que se congelou os combustíveis de forma errada e aí prejudicou a Petrobras. Tem uma governança da questão dos minoritários. Eu sei que é difícil para a população entender isso, mas o governo não tem o controle da gestão da Petrobras, porque ela é obrigada a seguir os parâmetros internacionais. Tem o problema do petróleo que é importado, porque do diesel que é importado, porque 30% do diesel não é produzido pela Petrobras, é importado. E esse diesel está mais caro fora. Então, as empresas não podem comprar o diesel mais caro e vender mais barato. Não tem como ser feito isso. Mas por que isso aconteceu? Porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem, dos grandes países do mundo, aliás, é o único grande país do mundo que não refina todo o petróleo que consome no nosso país. Por que não refina? Porque as refinarias que esse governo do PT deveria ter construído, como aqui a do Maranhão,
lá de Pernambuco, não foram construídas, foram desviadas. E agora a população está pagando esse custo desses desvios do governo do PT do passado. Elivaldo. Ministro, em relação à sucessão estadual, nós acompanhamos no início da semana um anúncio de apoio, de reforço à pré-candidatura do candidato ao Senado pelo Progressistas, Joel Rodrigues, presidente da Câmara Municipal. E lá no seu discurso, o senhor anunciou que as adesões vão continuar de lideranças de projeção estadual e citou inclusive aqui a região norte e a região sul. Já tem indicações, já podem ser reveladas, como o Progressistas, como o principal partido da aliança oposicionista, tem trabalhado essa estratégia de construção do palanque para a campanha eleitoral? Joel, eu posso te dizer que nem nos meus melhores sonhos eu poderia estar imaginando estar vivendo tão longe da eleição, 4 meses, essa situação que eu estava vendo. Eu, quando convidei o Joel para ser candidato, eu imaginava ele crescer igual o Elmano cresceu e derrotou o trator lá na frente, o Wilson Martins, mas derrotou no último mês. Eu não podia imaginar que o Joel tivesse, há 4 meses da eleição, com conhecimento só de 45% da população, isto é, 55% da população não o conhece, perdendo para o maior líder do Piauí dos últimos 20 anos, o dono do Piauí, que ganhou as 4 eleições no primeiro turno, Wellington Dias, por 13 pontos. Uma diferença só de 13 pontos. Anotem, o Silvio Mendes vai ganhar essa eleição no primeiro turno por uma diferença, margem de diferença. Mas eu tenho toda a certeza do mundo que o Joel vai ter mais votos que o Silvio. A diferença do Joel vai ser uma coisa que vai impressionar todo o Piauí. Quando as pessoas conhecerem a sua história, conhecerem o que ele quer, e principalmente a rejeição ao ex-governador Wellington Dias, 50% das pessoas do Piauí não querem votar no governador Wellington Dias, disse essa pesquisa que foi divulgada essa semana. Então isso é impressionante, as pessoas estão encantadas, com esperança quando vê o discurso do Joel, a sua história de vida, filha de um carroceiro, negro, foi prefeito 4 vezes, isso está encantando o Piauí. E a união dele com o Silvio Mendes, com a empatia que o Silvio Mendes tem na capital principalmente, com a vontade da Iracema de fazer, é o trio perfeito. É o trio perfeito que está encantando o Piauí. E nós vamos levar esse sentimento de mudança cada vez mais. Estive hoje em Parnaíba, lá com o nosso prefeito Monsanta, visitando as obras da São Sebastião, que está muito perto, daqui a pouco vamos inaugurar essa obra, lançando a ponte que nos liga a Pé do Sal, obras importantes trazidas pelo presidente Bolsonaro, frutas de emendas minhas e do senador Elmano. Então esse desejo de mudança, de fazer obras desse estado, de trazer emprego e renda para o Piauí, que a população mais quer, segurança para a nossa capital, está ganhando o nosso estado. E pode ter certeza que isso está se consolidando. E nós vamos vencer essa eleição para mudar, porque eu costumo dizer, meu querido, você deve ter acompanhado meu discurso, hoje não tem 2 lados no Piauí, tem um lado, que é o lado do Piauí. O lado do atraso, as pessoas estão esquecendo e vão deixar de lado, ministro, pode ter toda certeza. Ministro, outro desafio para esse mesmo grupo, né? Silvio Mendes, Joel, Iracema, é o de levar o nome, as propostas, as plataformas e aquilo que foi feito de obra pelo governo Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro também vai para a disputa eleitoral. Como é que a agenda Bolsonaro, a necessidade de fortalecimento de nome de Bolsonaro no estado do Piauí está fazendo parte do debate desse grupo para 2022? Com a minha presença do principal ministro do presidente Bolsonaro e, sem, modéstia à parte, o maior líder da oposição, é quem vai conduzir esse processo. O Silvio Mendes tem que cuidar do Piauí. O Silvio Mendes não tem que se preocupar, não é com o Rio Grande do Sul, não é com o Acre, ele tem que se preocupar com os problemas desse estado. As pessoas às vezes querem desvirtuar, o Silvio tem que se preocupar com isso aqui. Mas as adversários afirmam. O comando da campanha do presidente Bolsonaro, eu vou comandar a campanha do presidente Bolsonaro e vou estar aqui todos os finais de semana mostrando as obras, as realizações, de tudo que o presidente está fazendo por esse estado. A oposição esconde Bolsonaro do palanque de Silvio Mendes? Não é questão de se esconder. O Silvio é de um partido que não é, que tem até um candidato a presidente. Que faz oposição a Bolsonaro. Mas ele não faz oposição, ele é um homem que quer o bem do Piauí.
É um homem que tem uma história de vida tão bonita, um homem que saiu da prefeitura com mais de 94% de aprovação, coisa que nunca aconteceu nesse estado, que tem uma expectativa de fazer pelo Piauí o que ele fez na saúde, na segurança, na educação. Tem tanta coisa. Olha, quando eu converso com o Silvio, a gente fica tão feliz com a expectativa daquele homem que eu fui buscar na casa dele, convidei para retornar à política e que hoje está apaixonado por esse projeto político ao lado do Joel da Iracema. Então eu estou muito feliz com esse momento. E o Silvio não adianta querer puxar discussões nacionais, não. O Silvio tem que cuidar do Piauí, que está tão mal cuidado por essa gestão desastrosa de 20 anos do Partido dos Trabalhadores no nosso estado. Ministro, e aqui em Teresina, com relação a esse apoio de Jeová Alencar, Jeová é uma liderança, né, que tem um grupo forte ligado a esse grupo do Republicanos do prefeito Dr. Pessoa. A expectativa de que mais lideranças desse grupo possam aderir não só ao nome de Joel, mas também a Silvio Mendes, como, por exemplo, o próprio prefeito Dr. Pessoa. Haveria essa possibilidade? Olha, eu não posso falar pelo prefeito Dr. Pessoa. Ele é um homem que... eu criei uma parceria de gestão agora, nós estamos muito próximos a anunciar o maior investimento de Teresina da sua história. Já abriu o caminho para o prefeito conseguir isso. Tenho essa parceria administrativa, política, ele é que define, tá certo? Mas teria vaga no palanque? Eu fui buscar o Joel, o Joel para vir ser candidato. E depois agora o apoio do Jeová, porque o Jeová é candidato. E o Jeová não está vindo. Tu acha que o Jeová está vindo? O mais fácil para o Jeová era apoiar o governo com cargos, né? É muito mais atrativo as coisas do governo. Por que o Jeová veio? Porque ele pode andar com um candidato que tem apelo eleitoral na principal base dele, que é o Silvio Mendes, que é o Joel, ou andar com o Rafinha. É muito melhor. As pessoas daqui a pouco vão começar a pensar, e você vai ver, meu querido Elivaldo, o que vai acontecer depois das convenções partidárias, quando as pessoas já estiverem registradas, que não puderem ser mais impedidas de ser candidato, e vai ver o que vai acontecer, a quantidade de adesão que vai acontecer ao nosso campo depois das convenções. Mas, ministro, quando o senhor fala assim, não dá aí meio que entender que parece que os progressistas não estão meio com um interesse em ter esse apoio do prefeito Dr. Pessoa? Não é questão de interesse. O prefeito tem uma autonomia, tem defendido a questão da terceira via. E nós respeitamos isso aqui. Apoio nós vamos querer do Piauí inteiro. Eu sempre disse, só não quero apoio do PT e do PCdoB no meu estado. Tá certo? Porque eu não vou conviver com essas pessoas depois numa gestão. Mas quem quiser ver somar a esse desejo de mudança da população do Piauí, será muito bem-vindo. Ministro, agora, há poucos dias, ontem, o senhor demonstrou publicamente uma insatisfação com uma reportagem que foi publicada no jornal Folha de São Paulo, que falava sobre como ambulâncias estariam chegando ao estado do Piauí. E aí a reportagem deixava subtendido que isso seria um favorecimento a lideranças políticas ligadas ao ministro Ciro Nogueira. Seria esse o objetivo. O senhor fez manifestou-se publicamente a respeito dessa reportagem. O que é que desagradou nessa reportagem? O que é que chamou a atenção do senhor nesse... Duas reportagens, não foi só essa. Foi uma do jornal o Globo, há cerca de 10 dias atrás, quando nós conseguimos um decreto que vai propiciar em setembro um leilão, e nós conseguimos inserir que esse decreto contemplasse os estados onde não tem gás natural para nossas indústrias. E com isso contratar uma grande termoelétrica aqui para o estado do Piauí. Então, fui criticado por trazer um investimento de bilhões de reais, que vai trazer 15 mil empregos para o Piauí. Eu fui criticado. O que é que eu disse? Que se esse investimento fosse no Rio de Janeiro, terra do Globo, não ia dar escândalo nenhum, não ia dar denúncia nenhuma. Agora, fui criticado por trazer 20% das ambulâncias que o governo federal disponibilizou para o meu Piauí. Oh, meu Deus, eu agradeço tanto essa crítica, porque você criticado por trabalhar pelo seu estado, pelo meu Piauí, eu queria ser criticado todos os dias da minha vida. E vou continuar.
Isso só me serviu para incentivar. O que eu queria não era 20%, não, eu queria era 50% das ambulâncias, para que as pessoas que precisam de ambulância no nosso estado, e você sabe que por conta dessa falta de gestão pública no Piauí, a única alternativa da pessoa em Cristalândia, lá em Bom Jesus, lá em Morro Cabeça do Tempo, é colocar as pessoas doentes dentro de uma ambulância e mandar para Teresina. Por isso que nós precisamos de ambulância. Então, eu quero dizer que eu tive orgulho, foi a crítica, pode ter a crítica que eu recebi com o maior orgulho na minha vida, foi trabalhar pelo estado do Piauí. E vamos fazer muito mais. Ministro, uma declaração do presidente que tem repercutido aí é a possibilidade dele não participar dos debates no primeiro turno. O senhor acredita que essa seria uma boa estratégia? Meu anjo, o presidente só vai se o Lula for. Não tem sentido ir para um debate, o presidente sozinho, para ser atacado por todos os candidatos, sem a presença do Lula. Agora, nós temos um presidente tão atacado que ninguém está questionando a questão do Lula não ir para os debates. Olha que coisa louca. Então, eu não vejo sentido um debate entre... Eu quero ver um debate, é o Lula e o Bolsonaro, um de frente para o outro. Debate, por exemplo, com Ciro Gomes? Só se o Lula fosse. Mas só, ninguém também é idiota de ir para um debate para ser só atacado, para servir, né, de boi de piranha. Então, o debate que vai acontecer, porque hoje no Brasil, o segundo turno já começou. O segundo turno já começou. É Lula e Bolsonaro, com as suas histórias de vida, por tudo que fizeram de bom e de ruim pelo esse país. E é esse debate que vai acontecer no momento correto. Eu acho que o presidente tem que ir para o debate com o Lula. Eu quero ver se o Lula tem coragem de ir para debater, mostrar tudo esses escândalos do PT, com quem ele anda, com quem está em volta dele. O presidente não, o presidente vai estar consciente do que fez pelo país, demonstrando todas as grandes obras, em especial foram feitas no Piauí e no Nordeste. E eu tenho certeza que haverá um reconhecimento da população. E o que o senhor projeta para esse embate, considerando hoje a realidade brasileira, com as dificuldades econômicas, para a candidatura do presidente à reeleição, Jair Bolsonaro, nesse embate, como o senhor mesmo reconhece, polarizado com o ex-presidente Lula, que o senhor já foi inclusive aliado? Verdade. Eu acho que o grande diferencial dessa eleição vai ser demonstrar o que se fez. Que a população vai escolher. Tá certo? Nós temos um presidente que nunca na história do país enfrentou a maior pandemia da nossa história. Uma guerra, seca, uma série de situações que, graças a Deus, nós tivemos ele no comando. Eu até me benzo, às vezes, imaginar se o Haddad tivesse ganho aquela eleição, o que seria do nosso país? Nós não teríamos aprovado a reforma da Previdência, nós não teríamos tido capacidade de levar 700 bilhões de reais para cuidar das pessoas através do Auxílio Brasil e proteger o emprego da população, protegendo as empresas. Imagina o que seria desse país, tá certo? Ia ser um caos. O Haddad não teria terminado o mandato dele, tenho certeza. Então, acho que, quando se fala dessa situação de reeleição de presidente, as pessoas dizem, ora, se até a Dilma foi reeleita, imagine um presidente honrado, correto e sério como o nosso presidente Bolsonaro. Hoje saiu uma reportagem de uma investigação do Tribunal de Contas da União, dando conta dos gastos do cartão corporativo do presidente, da ordem de 16 milhões. Como é que o presidente costuma lidar com esse tipo com essas reportagens, com essa crítica e como se defender? Né? Gente, aquilo, cartão corporativo, tudo é com a segurança. O presidente público não pode andar sem segurança, não pode deixar de andar no avião presidencial. Os gastos do presidente são muito menores do que na época do Lula, que era mal explicado, e da Dilma. Pode ter certeza que isso é questão muito pequena. Se as pessoas tivessem seriedade ao fiscalizar, vão ver que aqueles são gastos com segurança. Nunca tivemos um presidente, gente, tão simples. Eu que convivo com ele, que pega lá só o seu pão com leite condensado todos os dias, não é um homem que toma bebida alcoólica, é um homem que não tem... Você nunca viu o presidente numa farra, num desperdício na vida. Pelo amor de Deus, gente, viram aí agora, foram fiscalizar o lixo da casa do presidente Lula, viram o que é que encontraram. Pelo amor de Deus, o presidente Bolsonaro é um homem simples. Nós nunca tivemos uma pessoa tão simples e tão povo como o presidente Bolsonaro. Não tem gasto nenhum. E aquilo é questão de segurança, porque ele tem que ter segurança. Esse homem quase foi morto na eleição passada, tomou uma facada.
Tem que haver segurança e tem que ter gasto com a Isso segurança. modificou a maneira dele se relacionar com os eleitores ou os simpatizantes? O senhor acredita que isso mexe na campanha política? Gente, nós temos um problema muito grave. Toda a nossa entorno do presidente se preocupa com ele. Mas ele é um homem difícil de controlar, principalmente porque é um apelo popular. Onde ele vai, é uma loucura de gente, né? Eu não entendo, às vezes, aquela loucura de gente do presidente Bolsonaro e o Lula trancado dentro de uma sala está liderando as pesquisas. Então, são coisas até que a gente não entende, né? O presidente é difícil controlar essa parte de segurança dele, porque ele é um homem que tem um apelo popular muito forte e onde vê multidão, ele está lá no meio, se abraçando, né? Interagindo com as pessoas. É uma dor de cabeça que ele nos dá. Diante dessas medidas, ministro, que o senhor coloca aí que o governo tem tomado, né, principalmente na área da economia, como uma reação, que projeções é que vocês fazem de quando o presidente deve começar aí a reagir nas pesquisas? Olha, nós temos pesquisas de todos os gostos. Tem pesquisa que deu o Lula 15 pontos na frente, tem agora outra que ele está apenas 5 pontos à frente do Bolsonaro. Eu acho que o presidente, na convenção, já vai estar na frente do Lula. Eu não tenho dúvida. Quando começar as pessoas que o Bolsonaro entrar na campanha, mostrar tudo que fez, e o Lula for obrigado a mostrar quem são as pessoas que ele vai governar. Até o começo de agosto, mais ou menos. Com a menos. Dilma, com o Palocci, com a Gleisi. As pessoas. Eu fiz uma pesquisa uma vez aqui no Piauí, qualitativa. Colocar a imagem do Lula, ele sozinho. As pessoas, poxa, tem uma simpatia, lembravam do governo dele. Aí eu botei a mesma foto com a Dilma do lado, com o Zé Disseu, com o Palocci, com a Gleisi. Sabe qual foi a reação da população? Ah, não, esse povo não pode voltar. Aguardem a campanha. E o que o senhor espera, por exemplo, desse centro que está ficando desidratado? MDB, PSDB e outras siglas. A tendência é se enquadrar aí nessa polarização. Tem canal para discutir e atrair essas legendas para o palanque bolsonarista? Vamos buscar. Elivaldo, nós temos hoje 80% do quadro político que tem força no país apoiando o presidente. Você tem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe quantos governos estaduais o Partido dos Trabalhadores está na frente nas pesquisas? Dos 27, 2. São Paulo e Rio Grande do Norte. Não é muito pouco um cara que está liderando as pesquisas? Olha quantos candidatos a governador do presidente estão na frente. 20. E grande parte desses aí, ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocado a seu lado. Como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Essa força política vai fazer valer muito nessa eleição, principalmente na eleição polarizada. Veja daqui a pouco os prefeitos entrando na eleição, na campanha. Você sabe que a maioria dos prefeitos só entram em campanha mesmo faltando 30 dias, e 80% ou mais estão ao lado do presidente, no país inteiro. Então, nós temos uma perspectiva, a campanha nem começou. O que acontece, às vezes, você que infelizmente é flamenguista, é que o pessoal do PT está na beira do campo e está com... ainda nem começou o jogo e eles estão... Acaba, gente, acaba. Não vai acabar, não. As pessoas vão poder ter instrumento para tomar a sua decisão, olhando a história de vida de cada um, o que fez, o que quer fazer por esse país. E eu tenho certeza que o nosso presidente vai ter a oportunidade de ter mais 4 anos. Ministro, quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí, ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil. Muito obrigado pela participação. O senhor que tem agenda agora em Floriano, né? Daqui a pouco vou ter uma agenda agora administrativa aqui da Casa Civil e mais no final da tarde estarei abraçando a população de Floriano com o futuro senador da República, Joel, e o nosso pré-candidato também, Silvio Mendes. Muito obrigado, ministro Ciro Nogueira, muito obrigado pela participação. Lídia e Elivaldo seguem conosco, nós vamos para um intervalo rápido, voltamos já.